Muito bem, bem-vindos ao canal. Eu hoje resolvi trabalhar um pouco mais, enquanto o pessoal lá fora, sem saber discernir, fazer uma social com o distanciamento social, se diverte numa festa, provavelmente é a festa do coronavírus, muitas pessoas estão aglomeradas, cantando, dançando, que bonito, não é? Nem parece que temos mais de 150 mil mortes no Brasil, mais de 150 mil casos no Brasil, isso de acordo com as estimativas oficiais. Hoje é 10 de maio, estamos em meio a uma pandemia que assola o mundo e isso me fez, inclusive, trazer para aqueles que se interessam pelo assunto a finalização do que é uma introdução básica ao tarô, em que trago a relação entre os arcanos do tarô e os estados de consciência. Este é o quarto vídeo, ou melhor dizendo, é o quinto e último vídeo, em que eu vou trazer aqui para nós um estudo sobre os arcanos menores, encerrando o estudo dos arcanos menores com o naipe de ouros. Vamos lá. O Ás de Ouros. O Ás de Ouros é o início, é a concretização de alguma coisa. É mais do que uma bela ideia como o Ás de Espadas, é mais do que um sentimento de inquietude, de vontade de ter algo como o Ás de Copas, e muito menos o planejamento sendo iniciado. Se com o Ás de Espadas nós temos um lampejo de ideia, uma delimitação daquilo que queremos ser ou fazer, com o Ás de Ouros nós temos a concretização. É o capital inicial de uma empresa, é o momento em que o indivíduo conquista o primeiro emprego, é o momento em que o indivíduo, que nesse naipe, que é um naipe de terra, tem a ver com o elemento terra, ele é o naipe das concretizações pessoais. É o naipe, por excelência, da materialidade e da concretude, seja dos sonhos, seja dos pesadelos, seja das vontades, seja daquilo que nós não queremos, mas concretizamos quando nos autossabotamos, tá? É um naipe que tem a ver com prosperidade, penúria, riqueza e pobreza, mas também tem a ver com patrimônio e legado. Bom, nesse sentido, quero então falar do Ás de Ouros. É uma carta auspiciosa na medida em que ela fala que é um bom começo. Ele pode surgir, talvez, às vezes, como um lampejo de sorte, um ganho inesperado. Às vezes, um ganho inesperado no jogo. Tá? É comum você ter essa associação. O fato é que é um ganho, é um dinheiro, é o capital inicial de uma empresa, é o primeiro emprego, é a primeira experiência em que o indivíduo tem o recurso para começar algo. Mas vejam, ter o recurso, ter o capital inicial não significa que você vai ser um empresário bem-sucedido, por exemplo. Arranjar o primeiro emprego não significa que você vai ter uma carreira brilhante. Concluir um determinado curso, concluir o ensino médio, por exemplo, não indica que você vai ser necessariamente um grande profissional. Mas é um bom começo. E é exatamente essa mensagem. O Ás de Ouros é um bom começo. Como temos aí a égide do tarô mitológico, que eu estou trazendo como base para essa primeira introdução, o Ás de Ouros é Poseidon, que era o deus da terra. Tudo que havia de mar, tudo que havia de terra estava sob o seu domínio. E ele aparece como sendo o representante do Ás de Ouros. Tá? É o início. O Ás é como aquela moeda da sorte de quem lia as revistas do tio Patinhas. Ela não era riqueza, mas ela trazia riqueza. Ela tinha ali a potencialidade da riqueza. E ela indica que o indivíduo tem a possibilidade de obter a prosperidade. Mas esse é só o início da história. Se o Ás é o potencial, vou usar as palavras de Aristóteles. O Ás é a potência, ou seja, aquilo que está latente que pode acontecer. O 2 é o ato. Ok, meu querido, você conseguiu seu primeiro emprego lá no Ás de Ouros? Que beleza. Agora, está faltando uma coisinha. O que é essa coisinha? Você tem que trabalhar. O 2 de Ouros, ele indica trabalho duro. No naipe de Ouros do tarô mitológico, ele conta a história de Dédalo,
que foi quem construiu o labirinto que prendia o Minotauro. Era tido como o sujeito mais engenhoso de toda a Grécia. Bom, Dédalus, ele tem uma característica bastante significativa nesse sentido, bastante significativa para nós. Dédalus, ele era laborioso, era engenhoso, mas não se furtava às tarefas repetitivas. O 2 de ouros mostra o início do trabalho. É Dédalo na oficina, começando o seu trabalho como artífice, artesão, carpinteiro, construtor. Ele era um pouco de tudo. O que essa carta simboliza? Significa um período de trabalho duro. Você já obteve a tua posição profissional. Que bom, porque agora é hora de trabalhar. Agora é hora de colocar a mão na massa. Essa é a mensagem do 2 de ouros. E principalmente, o 2 de ouros tem também um outro significado. Você não atingiu ainda a prosperidade. A prosperidade vem mais adiante. E por quê? Porque nas sociedades, especialmente sociedade capitalista, você trabalha primeiro e depois você ganha. Você trabalha primeiro e depois você consegue o resultado do teu trabalho. É como as coisas funcionam. Quem quer que já tenha trabalhado na vida sabe que funciona assim. Darei um exemplo. Não tem a ver com dinheiro, mas tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Antes de fazer cada uma dessas lives, antes desses vídeos trazerem algum resultado, trazerem algo de bom, seja para mim, seja para as pessoas que assistem, houve um trabalho e está havendo um trabalho nesse momento. Um trabalho de gravação, mas um trabalho de preparação prévia daquilo que vai ser gravado, porque eu não posso chegar aqui e dizer qualquer coisa sobre tarô e está tudo bem. E é isso que eu quero dizer. A carta do 2 de ouros representa o trabalho duro e árduo, no qual o sujeito tem, às vezes, até a percepção, ele tem a sensação de que aquele trabalho vai esgotá-lo e que ele não vai ver rendimento. Tá? Você trabalha, mas o fim do mês ainda vai demorar, ou início do mês, se você for funcionário público, vai demorar. Tá? Bom, o 3 de ouros é justamente o momento em que vem as primeiras recompensas desse trajeto que vai do Ás até o 2. Do Ás até o 3, eu diria. É o momento em que você começa a ter reconhecimento pelo trabalho. Perceba, é dinheiro chegando? Pode significar. Mas eu diria que ele está mais ligado à construção de um estilo pessoal de trabalho. As pessoas passam a reconhecer você por aquela sua atividade. Quando eu falo de trabalho, não falo só de trabalho remunerado, não. Eu falo do papel social que você desempenha. Essa carta pode muito bem ser colocada no contexto familiar. É quando o pai ou a mãe é reconhecido como sendo o pai e mãe que desempenham bem sua função. É o empregado ou o empresário que passa a ter reconhecimento pela qualidade e o esforço do seu trabalho. Vamos lembrar que a gente está falando de Dédalus. Dédalus que era extremamente engenhoso e laborioso. Então o 3 anuncia dinheiro? Sim, possivelmente, mas ele anuncia uma primeira estabilidade. É a primeira recompensa por um trabalho que já vem sendo feito. Se o 3 é a recompensa, o 4 de ouros é a estabilização, é a rotina. É uma carta que traz um alerta. Poucas pessoas vão atentar para ele. A rotina, por mais maçante que possa ser, ela indica que você entrou num fluxo que é o fluxo do mundo do trabalho, do mundo do desenvolvimento das suas metas pessoais. E que muitas vezes é repetitivo, muitas vezes ele é até maçante. Existe um adágio Rosa Cruz chamado ama o que fazes. E não faz, então não é o contrário, faz o que amas, mas se ama o que fazes. Ora, o que nós podemos extrair desse dito? Não estou trazendo nenhum conhecimento oculto da ordem, mas ele é mais ou menos exotérico, né, com X, aberto ao público. Ama o que fazes é justamente a mensagem que está no 4 de ouros. Se você ama o que faz, você suporta inclusive a rotina.
Você transforma essa rotina, às vezes, em alguma coisa que vai fazer com que, não obstante dificuldades possam ter havido no trabalho, essa rotina faz falta quando você é afastado dela. Que o digam os professores que estão em isolamento social. Que o digam as pessoas que estão em isolamento social nesse momento de pandemia no mundo e que dependem do seu trabalho e da rotina. Às vezes o cara sente mais falta da rotina de trabalho do que ganhava, porque ganhava pouco. Vou dar um exemplo, eu sou professor. No Brasil, sabidamente, mesmo na carreira federal, os professores ocupam uma posição, economicamente falando, bem pequena, uma posição das menores das carreiras do Serviço Público Federal. Mas, ainda assim, estou afastado há bastante tempo da sala de aula e sinto saudade da rotina. Por quê? Porque eu aprendi a amar o que faço. Nesse sentido, o ama o que fazes é uma mensagem de que, se você não trabalha com o devido afinco, você vai acabar em algum momento tendo problemas e problemas bastante significativos, os quais vão aparecer lá no 5 de ouros. No 5 de ouros nós vemos a oficina de Dédalus fechada, nós vemos Dédalus saindo maltrapilho na carta do 5 de ouros, tendo perdido tudo. É uma experiência, é um arcano menor que nos traz uma experiência que muita gente já ao menos ouviu falar. A perda financeira. É a perda do negócio, é a perda do emprego, é a perda da capacidade de trabalhar. Pode representar uma doença física que te incapacita, te impede de voltar ao trabalho, uma demissão, um pedido de demissão e depois você não sabe o que vai fazer para trabalhar. É uma experiência realmente de reveses, de dificuldades financeiras e coisas dessa ordem. O 5 de ouros traz essa mensagem. Mas ele traz essa mensagem e, ao mesmo tempo, você pode até perder status, você pode até perder prestígio e dinheiro. Mas você não perdeu suas habilidades, que foram adquiridas duramente lá nessa jornada que foi do Ás até o 4. Então o 5 é uma procura. Ele ao mesmo tempo é perda, mas ele te dá a mensagem de buscar novas oportunidades. Eu estou se focando bastante no trabalho, na vida laboral, porque o naipe de ouros tem muito a ver, para não dizer que tem tudo a ver, tem muita coisa a ver com a vida laboral. Ele até vai ter a ver com o corpo. O 5 de ouros pode representar uma doença, mas o foco mesmo na cotidianidade é a vida profissional. O 6 de ouros mostra a nova oportunidade surgindo. Dédalus trabalhava por conta própria e ele recebe a possibilidade de trabalhar para o rei Minos. Minos não é um nome estranho, né? Por quê? Porque o Minotauro surge na corte do rei Minos. Tá? E por que Minotauro? Porque ele é resultado da união monstruosa entre Zeus, disfarçado de touro, e a mulher de Minos. A gente vai chegar mais adiante nisso. Mas o 6, ele representa, no naipe de ouros, assim como nos demais naipes, o ponto de virada. Vamos fazer uma comparação que ajuda a gente a entender um pouco isso. Pensemos no seguinte. Se lá no 2 de ouros nós temos o primeiro emprego, no 6 de ouros nós temos, por exemplo, a possibilidade de uma promoção profissional. Ou de uma nova atividade promissora. Um emprego melhor, uma empresa maior, uma função melhor. Essa é a promessa do 6 de ouros. É interessante, porque é uma promessa. Mas para haver uma promessa, os dois lados precisam cumprir. Você não tem a certeza de que você está garantido, de que você vai realmente progredir em termos materiais, mas é o que está colocado diante de você. As suas ações vão ser determinantes para isso. Tá?
está nas suas mãos se você vai continuar galgando carreira ou se você vai perder a sua carreira. Ok. Lembra o que eu falei do Rei Minos? Lembra o que eu falei do Minotauro? A chave está aí no 7 de ouros. 7 de ouros é uma experiência, é um naipe que se refere a uma experiência na qual você recebe uma oportunidade de ganho muito maior do que a que você estaria habituado. E esta oportunidade de ganho, ela normalmente advém de um convite duvidoso. Alguém te faz uma proposta bastante duvidosa para você trabalhar. O problema está aí, a armadilha está aí. É tentador, mas se você aceitar, você está fora. É o sujeito que te oferece um X de porcentagem para você não ver o desfalque na firma. É um indivíduo que te promete alguma coisa fraudulenta para atrair a confiança dos seus superiores e o sujeito aceita. É qualquer situação que envolve risco, e envolve às vezes um ganho muito grande, mas um risco tão grande que o sujeito não consegue nem mensurar, acha que é menor. Por que eu estou dizendo isso? Se formos olhar o tarô mitológico, formos olhar a história do 7 de ouros, que nos ajuda a pensar nisso, nós temos um momento em que a esposa do rei Minos de Creta, a rainha de Creta, ela faz uma proposta literalmente indecente para Dédalo. Ela havia se apaixonado por Zeus, que havia adotado a forma de um touro branco, e ela pede para que Dédalo, às escondidas do marido, mas recebendo bem por isso, faça uma espécie de vaca. É uma vaquinha, e uma vaquinha tão perfeita que o touro se sentiria confortável em cruzar com uma mulher e não com uma vaca. Ela não sabia que era Zeus, rei dos deuses. E ela faz isso. E o touro vai lá, copula com ela, o touro tem relações com ela. Era Zeus. E nasce uma monstruosidade. Quando nasce essa monstruosidade, o rei Minos aprisiona, por não ter certeza de como ele conseguiu conceber aquele filho, mas ainda assim por ver como um filho, ele aprisiona aquele monstro que tinha partes de touro, ou seja, ele era forte como um touro, ele tinha cabeça de touro e corpo de homem e comia carne humana dentro de um labirinto. Então, o rei Minos vai lá e faz uma coisa. Ele manda Dédalo construir o labirinto, porém manda que Dédalo igualmente fique lá junto com seu filho, no labirinto que era no alto de uma montanha. Ele não podia sair de lá. Era melhor do que ser morto, porque o rei descobriu o que aconteceu. E aí diz, muito bem, então você vai prender meu filho monstruoso lá, você vai viver lá, e acabaram-se seus dias como artesão. O que o 8 de ouros traz como mensagem? Se o 7 é a possibilidade de ganho duvidoso, o 8 é o momento em que você está sob a pressão de uma tarefa muito maior do que as suas possibilidades, ou seja, você é capaz de executar, mas isso vai te esgotar de tal maneira que você vai se sentir preso a ela. Quantas vezes não nos sentimos presos ao nosso trabalho, mas pensando assim, e aí se eu sair desse trabalho, o que será que vai acontecer com a minha vida? Será que eu vou morrer pobre? Será que eu vou arranjar outra coisa? É uma dúvida dramática. Não tão dramática quanto a história de Dédalo, porque Dédalo chega a pensar no seguinte, o que vai acontecer se eu permanecer nesse labirinto? Será que eu vou morrer aqui? Será que o Minotauro vai me comer? Vai comer o meu filho, Ícaros? E aí ele tem a ideia de fazer asas para ele e para o filho fugirem voando do labirinto que ficava no monte. Olha que interessante, né? A fuga material daquela situação é voando. É projetando alguma coisa para você não estar mais ligado ao elemento terra, representado pela construção labiríntica. É você ir para os céus.
é você usar a criatividade, é usar a imaginação. É não andar pelo labirinto, como convencionalmente alguém faria, se arriscando a ser comido pelo Minotauro. Dédalus faz isso, constrói asas para ele e para Ícaro, e aí, durante o voo, Ícaro morre. Não vou adentrar nisso. Quem quiser saber mais, consulte A Era de Ouro da Mitologia, o livro que eu já citei aqui, do Thomas Buffing. Mas o Dédalo, diferente do Ícaro, era prudente, não voou muito próximo do Sol, conseguiu planar e saiu do labirinto, caindo numa ilhazinha. E novamente ele volta aparentemente do zero. Mas vejam, nesse caso, se no primeiro momento perdeu a oficina lhe dava angústia, porque ele não achava que ia arranjar outra oportunidade, nesse momento ter perdido o contato com a maior de suas realizações, que foi o labirinto, lhe dava alívio. Qual a mensagem que está aí do 8? A mensagem que está aí no 8 de ouros é a seguinte: é necessário saber conduzir a rotina. É necessário se adaptar à rotina. Mas quando você já sente que a atividade que você desempenha é opressiva, a ponto de alguma coisa nela lhe dar medo, representado pelo Minotauro, e você não vê saída, o melhor é usar a criatividade e pensar em fazer outra coisa. Pensar em mudar de emprego, pensar em tomar uma outra rota na vida material, às vezes até no que diz respeito à saúde. Quantas vezes nós estamos presos no labirinto dos nossos maus hábitos adquiridos? E aí é preciso acontecer uma crise, é preciso acontecer um problema para você sair dali, adotar uma dieta melhor, adotar um programa de atividade física, uma medicação regular e tudo mais. Deixo para vocês essas reflexões. É para nós pensarmos que o naipe de ouros, ele é mais do que parece. Ele não fala só de dinheiro. Tá? Bem, o 9 de ouros, ele mostra Dédalo conseguindo finalmente o que ele desejava. Ele consegue ali o reconhecimento, ele sai de Creta, vai para Atenas e ele é reconhecido como um mestre dos ofícios, né? Um mestre de ofícios não é pouca coisa nessa época, não. Um mestre de ofícios e artesanias, um mestre de artes e ofícios é para os maçons, desculpem, não vou falar nada de maçonaria, mas é o reconhecimento de um grande construtor, digamos assim. Ele é reconhecido como grande construtor e passa então a ensinar aos outros os seus ofícios. E quando ele faz o ensino desses ofícios, ele é então alguém que começa a ter um melhor desempenho material e, mais do que isso ainda, no 9 de ouros nós vemos então o Dédalo não só retomando uma posição de destaque na cidade de Atenas, mas reconstituindo sua família. Ícaro morre, ele casa de novo, ele tem filhos. E no 10 de ouros, nós temos a culminância desse processo, com o Dédalo já bem velhinho, com netinhos, numa mansão rica e tudo mais. O 10 de ouros, sem dúvida, se o 9 tem a ver com a culminância do reconhecimento profissional, é o momento top da carreira, o 10 é o momento em que o sujeito está chegando próximo à aposentadoria, mas ele deixa um legado. É o momento em que você atinge a prosperidade. E essa prosperidade deve ser dividida. Você deve até pensar no que você vai deixar adiante. O 10 de ouros significa, numa tirada, esse momento de culminância. Mas significa também o restabelecimento da saúde física. Ele pode significar igualmente, se você está falando de uma questão sentimental, um matrimônio bem organizado, com uma boa família, uma família que está junto contigo, uma família que se adequa às suas posses,
O 10 de ouros é a cessação das dificuldades materiais. Ok. Vamos então interpretar um pouco as cartas da corte. Vamos começar pelo pajem. Pajem de ouros é Triptólemo, filho da deusa Deméter, ou Ceres. É filho da deusa da fertilidade. E é dito que ele ensinou aos homens a agricultura. Geralmente ele significa um jovem também, como todos os demais, indo até os 17 anos, mas que começa a tomar consciência não só do seu corpo, mas das suas capacidades físicas. Não propriamente atléticas, mas físicas. A descoberta do corpo, a descoberta do gosto pela atividade física, pela brincadeira, mas também a descoberta de que ele é capaz de produzir alguma coisa. Vou ilustrar com um exemplo dos dias de hoje. Teria tudo a ver com um jovem sob a égide do Pajem de Ouros. O prêmio das Olimpíadas de Matemática, digamos. Uma Olimpíada de Língua Portuguesa. Você premia crianças e essas crianças, elas têm todo o estímulo para desenvolver os seus talentos. É como se você estivesse vendo florescer na criança alguns dons que mais adiante vão, nos adultos, ser reconhecidos como dons fortes, dons de maestria. Exemplo, crianças que demonstram pendor para o atletismo, para as artes, para os estudos acadêmicos, científicos. E quando falamos das cartas da corte, dada a sua literalidade, estamos falando de um jovem assim. Um jovem, geralmente um jovem muito aplicado, ou nos estudos, ou no aprendizado de algum trabalho em que ele seja bom, das artes, etc. Ele também tem a ver com o início de um negócio. Se o Ás de Ouros é o capital inicial, o Pajem de Ouros tem uma ligação com ele. Porque ele está dizendo, ele está mostrando que você está passando por um momento em que é bom empreender. Se você tem uma boa ideia de negócio e surge um Pajem de Ouros, aquilo está dizendo o seguinte: você consegue abrir um negócio. Com o recurso que você tem, você consegue iniciar um negócio. Você consegue atingir um determinado patamar da carreira que você quer. Uma nova qualificação, por exemplo, um novo curso de qualificação também está dentro do Pajem de Ouros. Vamos para Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é Aristeu. Aristeu, salve Aristeu, um grande amigo meu de algumas décadas, né? Grande educador, dono da escola Gamitá, conselheiro estadual de educação. Mas não é de você que estamos falando, não, senhor Aristeu Leite. Eu estou falando do Aristeu com U. Aristeu, Cavaleiro de Ouros, ele é conhecido na mitologia grega por ter sido o homem que pela primeira vez teve a ideia de criar uma técnica para extrair mel das abelhas e criá-las em colmeias. E Aristeu, diferente dos demais cavaleiros, se você pensar no Cavaleiro de Espadas e no Cavaleiro de Paus, você vai ver que são homens de guerra. Um na estratégia, o outro no combate aberto. Um é mais fanfarrão que o Belerofante. Castor e Póllux são mais contidos, mas na hora do combate eles vão na espinha dorsal do inimigo. O Cavaleiro de Copas não está nem aí para guerra, ou para agricultura, ou para nada. É o camarada que está sonhando, voando, é o cara que toca o violão na festinha, é o camarada que quer ser o seu Dom Juan. O Cavaleiro de Ouros não. Quem olha à primeira vista um jovem desse tipo, com o arquétipo do Cavaleiro de Ouros, vai pensar: poxa, que sujeito sem graça, né? Vai para o trabalho ele vai para o estudo ele vai para casa. Às vezes, mas nem sempre. Se ele tiver que priorizar um relacionamento amoroso, uma namoradinha, ou o seu trabalho, o seu estudo, ele vai priorizar o estudo, né? O Cavaleiro de Ouros geralmente tem a ver com um jovem que ele se dedica à sua atividade laboral, tá? É diligente, metódico, tem tudo a ver com
aquelas pessoas que, sem serem militares, sem terem o hábitos militares, desenvolvem para si uma disciplina pessoal, de acordar na mesma hora, fazer as coisas da mesma hora, e vai progredindo. É um jovem promissor do ponto de vista financeiro. É alguém que está projetando o futuro, não está muito interessado em questões políticas, em grandes causas, em lutas, em grandes amores. É alguém que está interessado em construir a vida. Então, a mensagem que nós temos é laboriosidade. Cavaleiro de Ouros, se o As está ligado ao pajem, de certo modo, o 2 está ligado ao Cavaleiro de Ouros. Provavelmente é o Cavaleiro de Ouros que está lá na oficina quando não está de cavalo, aprendendo o seu ofício, se aperfeiçoando no seu ofício. A mensagem é: ser laborioso, ser diligente, ser constante nos teus estudos e ofícios, pois aí daí vem a recompensa. Vamos para a Rainha de Ouros. Rainha de Ouros é uma carta extremamente interessante. A Rainha de Ouros diz respeito a uma mulher sensual, do ponto de vista físico, geralmente são mulheres sensuais, e mulheres que elas não estão lutando por um ideal como as rainhas de paus. Elas são mulheres que já conquistaram na vida aquilo que desejavam do ponto de vista material, ou estão em vias de fazer isso. Às vezes não necessariamente por si, às vezes por parte da riqueza do marido, mas são mulheres que são boas administradoras de recursos. É a mulher que ela, não importa se ela trabalha fora ou trabalha só em casa, geralmente refere-se a mulheres que dão prioridade à casa, ao cuidado com a família, ao cuidado com os filhos, mas que, se não fossem por elas, o marido iria gastar o dinheiro todo e não haveria prosperidade em casa. A Rainha de Ouros diz respeito a mulheres que já são experientes, aconselham mulheres mais jovens, já passaram por experiências amorosas, sabem do que estão falando e, principalmente, elas têm o pé no chão. Se a Helena de Troia ela tem o coração muito bem desenvolvido e é sedutora, ela está mais preocupada com o jogo de seduzir do que em construir alguma coisa. A Rainha de Ouros não. Ela está mais preocupada em como a vida dela pode ser bem vivida. É alguém que tem bons gostos, gostos raros, gostos finos, e principalmente ela tem como bancar esse status. A Rainha de Ouros é uma mulher forte. Quando ela surge, ela também tem a ver com outro aspecto feminino. Ela tem a ver com o aspecto feminino no que diz respeito à concretização da vida. Como assim, Pablo? E aí eu digo, sem a mulher não há vida. A Rainha de Ouros tem também um arquétipo de mãe. É a parte que cabe ao papel social na nossa cultura da mulher de construir e guiar as crianças, a casa, rumo ao que deve ser feito, rumo ao progresso, rumo às boas opções de estudo. É aquela mãe que vai chegar para a filha está lá com uns problemas afetivos, com uns problemas com o trabalho, tudo, ela vai dizer: não, minha filha, não é por aqui não, você vai por aqui. Por quê? Porque eu já passei por isso, eu sei o que fazer, né? Eu sei como é que é isso. Tá? E o Rei de Ouros? O Rei de Ouros é um homem de negócios, é um negociador, em vários âmbitos possíveis. Se ele aparece numa tiragem, torce para ele não ser teu inimigo. Se ele for teu adversário ou inimigo, e ele estiver numa negociação contigo, meu querido, você vai sair devendo até a alma, porque esse sujeito ele não só domina os meios como os recursos vêm a eles. Só para vocês terem uma ideia, no tarô mitológico, o Rei de Ouros é Midas, aquele cujo toque fazia tudo virar ouro. Ele é um sujeito que ele pega qualquer oportunidade profissional e ele faz aquilo multiplicar. Ele tem o dom de criar prosperidade para si e para os outros. Se ele for teu parceiro, ele é alguém que ele investe em você. Vai querer a parte dele.
pelo investimento, mas ele investe em você, se você tiver talento. É um mecenas, por exemplo, alguém que vai bancar um artista e num dado momento o sujeito precisa prestar contas. É alguém que sabe ganhar dinheiro, mas não é possuído pela ganância. E é isso que é interessante. Na verdade, o Rei de Ouros, quando ele aparece, nós temos já o Midas tendo se livrado da maldição de tudo que ele tocar vira ouro. Então ele sabe aonde a ganância pode levá-lo. Ele não cai na armadilha da ganância, mas ele sabe muito bem ganhar dinheiro. Então, como um negociador, se você é o Rei de Ouros, você é alguém que sabe muito bem negociar, sabe muito bem lidar com os recursos financeiros, sabe fazê-los crescer e, principalmente, você é alguém que o faz de uma forma confiável. A mensagem do Rei de Ouros é solidez. Ele não é alguém ardiloso como Agamenon, ele não é como Orfeu, o Rei de Copas, que tem uma mente muito mais artística, está mais preocupado com os poemas, com as odes, com questões de música e etc. Ele não é um visionário, como Teseu, não é um visionário. Ele é um cara com pés no chão, pés na terra, que é o elemento terra, sabe como ganhar dinheiro, sabe como negociar e sabe como construir a prosperidade. Sabe, inclusive, como fazer com que as próximas gerações sigam o seu caminho. Bom, ufa! Não parece, mas nessa série de 5 vídeos, além de tratarmos das 78 cartas, tratamos de alguns aspectos que são ligados à leitura das mesmas. Aqui vocês vão ver na descrição do vídeo o meu contato, e aí estarei aberto para possíveis dúvidas, para considerações e principalmente quero anunciar que em dado momento pretendo realizar algumas palestras, workshops, algumas atividades online. Nesse momento é tudo online, em que podemos tratar de uma forma mais pedagógica com cursos direcionados ao tarô. Meus contatos estão na descrição do vídeo, certo? E mais adiante vamos poder trabalhar isso direitinho. Trabalhar isso, por que eu digo trabalhar isso? Porque quando alguém me procura, seja para fazer uma consulta de tarô, seja para fazer um curso de tarô, eu digo que nós vamos trabalhar porque o trabalho é mútuo. É um trabalho meu no sentido de interpretar as cartas, é um trabalho do sujeito no sentido de ver se vai aplicar alguma das coisas que estão aparecendo na sua vida, se isso tem pertinência, tem relevância. Agradeço a todos muito por mais esse encontro e espero em breve vê-los. No próximo vídeo teremos algumas perguntas e respostas que advêm da minha experiência com consulentes, com palestras que eu ministrei, cursos que eu já pude oferecer. E aí eu faço um bate-bola rapidinho, tenho as principais perguntas e algumas respostas. Então tem algumas perguntas e respostas sobre tarô, tá? Esse é o próximo vídeo do canal. Agradeço. Por favor, coloquem lá o seu like, coloquem um joinha, né? Um joião aqui, ó, de ouro, ó, um raios de ouros aqui. E por favor, toquem também o sininho lá do canal para vocês receberem sempre as novidades, hein? Não deixem de se inscrever e até a próxima. Muito obrigado.